Capítulo 11. Estava de manhã. Dava para notar pela iluminação e pelos barulhos do castelo, mesmo com o dossel da cama completamente cerrado. Luísa estranhou, pois adormecera nos braços do marido, mas acordou sem ele. Olhou em volta e viu que sua camisola estava nos pés da cama, vestiu-a e ficou de joelhos sobre o colchão. Com a mão direita, empurrou um pouco a cortina do dossel e espiou para o quarto. Jordan virou-se na poltrona e sorriu, mas havia hesitação na expressão dele. Já trouxeram o desjejum. Ele pausou como se pensasse no que dizer em seguida. Não pensei que você se levantaria agora. Luísa franziu levemente a testa. Essa era a primeira frase dele, ao amanhecer. Você levantou cedo, ela disse. Sim, eu... Não ia demorar muito aqui. Posso ir para a antessala. Ele se levantou rapidamente. O quê? Não. Assim você terá privacidade para levantar. Ele continuou como se não houvesse a escutado. Ela empurrou mais o dossel, e o conde parecia sem saber o que fazer, se ia ou se ficava. Mas Luísa acabou tendo uma ideia do problema, depois de ter liberado aquele lado da cama. Ela sentou-se sobre as pernas, ainda sobre o colchão. Você era expulso do quarto pela manhã, não é? Ela indagou, da forma mais delicada que podia. Jordan deu de ombros. Ele queria ter permanecido na cama junto com ela, sair debaixo das cobertas e enfrentar o frio do quarto foi ruim. E olhar para trás e vê-la muito confortável, mas fora de seus braços foi doloroso. Eu saía porque ela gostava de... Ele procurou a palavra, mas sem encontrar uma, usou a mesma que dissera há pouco, privacidade. Luísa assentiu e ficou olhando-o. Mas agora você não precisa mais sair, eu vou adorar acordar com você. Ele sorriu para ela de um jeito mais confiante, achando-se o próprio babaca. Ele quem já havia passado por um casamento e mesmo assim era ela quem lhe dizia o que fazer. Venha aqui, ela chamou. Ele foi até ela e sentou-se na cama. Luísa se concentrou na tarefa de arrumar o cabelo dele com os dedos. Logo estava procurando seu pente para dar um jeito naquelas mechas loiras e bagunçadas, por terem secado enquanto ele dormia. O cabelo dele era natural e abundante, e ela o adorava. Não queria que o cortasse nunca. Tinha um cheiro selvagem que lhe lembrava da floresta e do ar livre, talvez porque o sabão dele era feito daquelas folhas. Bem, eu não podia mesmo ir além da antessala. Todos esperam que eu acorde muito tarde. Acho até que se eu aparecesse lá no salão para o desjejum, eles iriam me expulsar. Disse Jordan, já rindo da situação. Ele deitou a cabeça para trás e fechou os olhos por um momento, deixando que as pontas dos dedos e das unhas dela massageassem seu couro cabeludo. Aquilo era bom. Ele nunca havia sentido, mas ela podia fazer sempre. Ela riu também. E Bétia enviou ainda mais hidromel. Ele disse, virando a cabeça e olhando divertidamente na direção do outro cômodo, onde estava o desjejum. Mas ela quer nos embebedar disso? Eu já penso que bebi demais ontem. Ela passou os dedos pelo cabelo dele, ajeitando-o para trás. Sim, mas é melhor se acostumar. Todos vão nos obrigar a consumir hidromel por um mês. É a tradição. Um mês de hidromel para nascer um filho varão.
Não duvide das crenças. Ele riu, e Luísa sorriu de forma romântica, pensando que estava em período de núpcias. De fato, Bettia estava preparando um verdadeiro estoque de hidromel. Eles não sabiam o que os esperava. Ela pretendia servir essa bebida em todas as refeições. O vinho do conde ia desaparecer até o próximo mês. E, claro, tudo com uma dose generosa de uma poção da fertilidade preparada especialmente por Délia. O novo casal teve um longo período de núpcias sem perturbações. Os habitantes do castelo prepararam um verdadeiro mutirão contra problemas para poder dar um tempo de sossego ao conde. Ele nem podia imaginar toda a confusão que estava acontecendo diariamente nos fundos da cozinha por causa disso. Cold era o responsável por tomar conta da segurança e ir resolver tudo o que fosse precisar deslocar o conde. E coitado dele se falhasse. Maury tinha que bancar o administrador e ver tudo o que precisava ser feito para já dizer a Jordan, antes que ele precisasse ir olhar. Jordan acordava cada dia mais satisfeito. Nunca mais pretendia ficar sozinho naquele quarto. Não conseguia mais passar horas escondido em um canto, sem que a esposa sentisse sua falta e fosse descobrir se ele estava com algum problema. Era verdade que estava estranhando. Não era como se a vida solitária fosse um hábito do qual sentisse falta. Era simplesmente o estilo de vida ao qual estava habituado. Quem estava realmente estranhando era Luísa. Deveres de uma castelã. Conta outra, ela ia surtar. Helene parecia ter saído de férias. Eles casaram, mas foi ela quem viajou em lua de mel consigo mesma. Então, agora precisava regular a despensa, ordenar o cardápio. A única coisa que conseguia fazer muito bem era controlar as contas referentes aos seus, entre aspas, deveres. Estas diferiam das contas que o conde regulava. E as chaves agora eram sua responsabilidade. Ela levou 2 dias para descobrir exatamente o que todas elas abriam. E onde estava Helene quando todos esperavam que ela fosse fazer mudanças na decoração do castelo? E os cômodos que esperavam que ela os abrisse e trouxesse de volta à vida? A torre seria reformada? Também esperavam ansiosamente que ela mandasse modificar toda a ala das crianças. Que encantador! Ela não fazia ideia de como essas coisas eram feitas naquela época. Se estivesse em 2012, ia ligar para uma decoradora e dizer: manda brasa. Onde estava agora? Erin iria correndo a uma lareira lhe trazer umas brasas frescas. Aliás, Erin havia parado de tentar entender as esquisitices da condessa, que para seu desespero aumentavam a cada dia. Depois de casada, Luísa descobriu mais hábitos modernos que poderia personalizar para usar naquela época. Com o inverno perdendo a força, as folhas eram sua nova aquisição. Para rituais de beleza que Erin jamais entenderia. Durante esse período, o conde recebeu uma resposta do duque sobre seu matrimônio.
Não haveria problemas, pois Lord Errigan havia preferido não reclamar da perda da noiva, e o tio de Helene não colocara os pés na corte. O outro lado da família do conde enviou pelo menos umas 5 cartas reclamando da falta de consideração. Alguns queriam ter sido convidados para o casamento e outros achavam que deveriam ter sido avisados, ou até consultados antes do compromisso. Jordan sabia que se respondesse uma das cartas, todos receberiam um aviso. E ele deixou claro que não queria ninguém se metendo em sua vida, pois ele não deixava seus afazeres para intrometer-se na vida de ninguém. Portanto, esperava a mesma consideração. Com o esperava, ele queria dizer que era uma ordem. Ao Lord de Easterhill. Agradeço aos desejos de felicidade que não recebi. Combinam perfeitamente com os convites que não enviei. Sobre meu recente casamento, espero que entendam que Lady Helene e eu somos recém-casados e estamos nos adequando à nova vida e, por isso, preferimos ficar sozinhos por algum tempo. Aprecio o apoio de todos da família e agradeço se puderem resolver suas questões sozinhos, como faço com as minhas. Apesar de tamanha consideração pela minha decisão, enviarei recursos para que consigam levar água ao castelo novamente, antes que o verão chegue. Havenford. Para alívio de Luísa, as coisas finalmente foram entrando nos eixos. Conforme se relacionava com suas tarefas, tudo ficava mais claro. Finalmente, Helene estava de volta das férias. O castelo estava impecável estruturalmente, então ela se ocupou, abrindo todos os aposentos que estavam fechados e relegados ao desuso. Colocou os criados para trabalhar na limpeza, mas também ajudava esfregando e espanando. Encomendou cobertores e colchas novas, pois o castelo estava com um estoque muito baixo, especialmente na área reservada a hóspedes, já que o conde raramente recebia visitantes. Mas isso mudaria em breve. Seus poucos amigos já haviam prometido voltar no verão e suas famílias eram numerosas. Os Dryfield, por exemplo, tinham filhos para dar e vender e eram os vizinhos mais próximos. Só havia algo que Helene não era boa: cozinhar. Ela sabia lidar com o nome de todas as comidas, como eram feitas, o que tinha mais qualidade, o que devia ser servido e quando. Mas não precisava pôr a mão em nada para saber tudo isso. Em questão de comida, ela só sabia preparar doces simples, e apenas porque a doceira de Mountrill gostava de colocá-la para ajudar como forma de castigo. Na verdade, ela salvava Helene de uma punição pior, pois assim Harold pensava que sua tutorada estava sofrendo na cozinha. Bettia aceitou ajudar a Lady a aprender mais, só que, como a cozinheira já sabia, a dama era sensível a certas coisas, como animais crus que estavam tendo seus interiores arrancados em cima da mesa para serem recheados com iguarias e depois assados, sem contar outros detalhes mais. Então, toda vez que a condessa ia para a cozinha, Betty a mandava darem a limpa no ambiente. Betty, tive uma ideia. Quero preparar algo para meu marido, dizia a condessa contente e entusiasmada. Essas suas idas à cozinha também estavam rendendo muita curiosidade em Betty, principalmente depois que a Lady pediu para fazerem um pão achatado
e encheu a superfície de todo tipo de condimentos, que teve a coragem de pôr a mão. E depois mandou assarem. Então ela pulou de felicidade quando ficou pronto e levou para o marido. Logo depois, Bétia obrigou os padeiros a lhe fazerem o mesmo pão e encheu a parte de cima com todo tipo de iguaria. Não fazia ideia do que estava preparando e tão pouco conseguiu copiar exatamente o que Luísa havia feito. Mas ninguém sabia disso e todos queriam provar as coisas que a Lady preparava apenas para o marido. Assim, Bétia seguia espionando e copiando o que conseguia, mesmo sem ter a menor ideia do que se tratava. Era início da tarde de um dia típico no castelo e Jordan tinha reservado um tempo para compromissos pessoais. Ele foi andando até a porta e antes de entrar virou-se para Aaron e deu-lhe um recado que deveria ser repassado. Se alguém escutar som de metal tintilando, algum grito ou qualquer barulho estranho aqui dentro, não é para pôr a porta abaixo, entendeu? Aaron ficou olhando para ele, seus olhos castanhos arregalados, até que a paralisia passou e ele não conseguiu esconder da face o pensamento que passou em sua mente. Não seja pervertido, vou ensinar umas coisas a Lady Helene. Entendo, milord. Ele seguia com a mesma face. Coisas sobre espadas e luta. Ah, ele assentiu, agora entendendo a questão, mas então pensou melhor no que escutou e franziu o senho gravemente. Ensinar sobre espadas e lutas a uma lady? O conde o ignorou e entrou logo no gabinete do segundo andar. Pronta ou não, milady? Você quem pediu por isso. Luísa saiu do canto onde esperava e foi andando até o meio do cômodo. Você disse que seria bom uma dama saber como se defender com uma espada de verdade. Estávamos na cama quando eu disse isso, não estávamos? Sim, e que diferença faz? Ela cruzou os braços, alfinetando-o com o olhar. E sem nossas roupas, o tom dele era sugestão pura. Isso não faz diferença, ela retrucou. O conde estava sorrindo enquanto avançava para a mesa onde havia duas espadas. Ele havia dado um bastão de madeira a Helene e, enquanto estavam no quarto, ficava-lhe falando sobre pontos fracos, boas formas de se defender, mesmo usando um objeto sem corte. E isso colocou ideias na mente dela. Claro que seria ótimo que ela soubesse matar alguém para salvar sua vida, mas ele não conhecia nenhuma mulher que soubesse usar uma arma, ou, ao menos, que houvesse precisado dela. Pegar uma faca e brandi-la como ameaça não contava. Qualquer um podia fazer isso. Venha aqui, ele disse, passando os dedos sobre as espadas. Não eram o tipo de arma que ele usava habitualmente. Eram leves e mais finas. Ele usou umas assim quando era bem novo. Luísa se aproximou dele e quando ele esticou o braço para pegá-la, ela pulou para trás e se esquivou. Não vai me enganar desta vez, ela disse. Juro que dessa vez não estou brincando. Venha ver as lâminas. Ela se aproximou novamente e olhou as espadas na mesa, parcialmente dentro das bainhas. O olhar dela ficou focado nas armas, e quando ela menos esperava, Jordan capturou-a e levantou-a no seu colo, levando-a para o meio da sala. Você jurou, ela disse, rindo por ele ter conseguido ludibriá-la. Parecia tão absorto nas espadas e estava só esperando sua deixa. Jurei? Como se sente jurando em vão, milord? 1000 perdões. Estou me sentindo tão mal, tão errado, ele disse cinicamente e enfiou o rosto na dobra do pescoço dela.
puxando o ar com força antes de deixá-la no chão. Ela tinha um cheiro tão bom e que ele reconhecia como único. Era como algo que nunca sentiu, e ele gostava de saber que ela era apenas dele e seria o único a conhecer seus encantos. Não podia pensar em nenhum outro homem perto dela, e sempre tinha vontade de passar o resto do seu dia bem junto a ela, inspirando o seu aroma tão fresco e sentindo sua pele macia. O conde se sentia um tolo apaixonado, totalmente enfeitiçado. Conde tratante, ela disse, empurrando-o para longe. De meu amado conde para meu conde tratante. O que o casamento não faz? Ei, essa última frase é minha. Jordan voltou para perto dela com o cinto da bainha de uma das espadas. Ele se inclinou um pouco à frente dela e passou um lado por trás de suas costas. Acariciou sua cintura enquanto demorava, prendendo a fivela apoiada sobre a dobra de seu quadril. Ele puxou até o final para conseguir apertá-la naquela cintura mais fina do que a de um cavaleiro. Ele subiu as mãos pelo quadril dela, ajeitando o cinto e a espada no lugar. Estava aproveitando a função bem mais do que o necessário. Eu quero que você tenha noção exata de com o que está se metendo, ele disse, finalmente tirando as mãos dela e se afastando para olhá-la. Eu tenho noção total. Ainda não. Ele pegou a espada da mesa e assumiu sua posição. Fique em guarda, como eu lhe ensinei. Ela afastou as pernas, virou o corpo e colocou seus braços em posição de ataque, com a espada e defesa com o braço solto, como se segurasse um escudo. Pegue a espada, Helene. Está com medo? Claro que não. Ela levantou a mão ao cabo. Nada disso. Saque a sua arma, como se estivesse pronta para atacar. Conde ficou observando-a. Estava bancando destemido, como fazia com os rapazes que estavam aprendendo a lutar. Mas o problema com ela é que tinha terror que ela se cortasse. Puxando a espada, ela tentou fazer um arco no ar ao sacá-la, para já deixá-la em posição de ataque. Mas era mais pesada do que parecia quando ficava presa em sua cintura. Seu braço não obedeceu direito ao movimento e ela a pegou com as duas mãos. Você devia ter me dito para usar as duas. Ela acusou, levantando novamente a arma. Eu lhe disse, quando era um bastão. Você é mau, ela disse e provocou risadas. Ora essa, Helene, parece que nunca me atacou com uma espada. Já esqueceu que a primeira coisa que fez quando nos encontramos foi tentar acertar minha cabeça com uma? Eu não sabia que era você. Meu pescoço agradece. Ele bateu na espada dela e ela revidou. Use os pés, vamos, revide. Luísa avançou, atacando a espada dele. Está tentando quebrar a minha arma? Não, está olhando só para ela. Olhe para mim. Ela tentou se concentrar nele e na arma. O problema é que ela sentia atacando-o impunemente, avançando sem consequências. Então, quando ele revidou, ela não esperava. Complicou-se e tropeçou, enrolando-se com o vestido. Ele segurou sua mão, pegando a espada. Você ia cair e se cortar. Quero que sempre se lembre de que a lâmina pode machucá-la também. Ele balançou a arma no ar. Tem que saber com o que está lidando. É assim com qualquer arma que empunhar. Prometo não fazer pouco do bastão. Ele sorriu e lhe devolveu a arma. Quem dera você concordasse com tudo tão rápido. Pegue o bastão, vou ensiná-la a se defender. Ela embanhou a espada e olhou para baixo, insatisfeita.
Aquele vestido que usava ficava se enroscando em suas pernas. Tinha se acostumado a andar e correr com ele há pouco tempo. Ainda se esquecia de levantar a barra quando estava com a sobreveste. Então prestar atenção numa luta e se entender com a maldita roupa ao mesmo tempo ia ser algo que aconteceria em etapas. Estamos trancados, milord? Sim, e devem estar em pânico lá fora. As pessoas aqui não podem escutar som de metal que querem logo entrar no baile. Ela andou até a cadeira que estava afastada, soltou o cinto e desfez os cordões do vestido. Soltou o corpete, a saia, e saiu de dentro do monte de pano. Então puxou sua nágua de linho e amarrou-a em suas coxas, como uma saia curta. Estranhamente não foi interrompida. Havia muito silêncio do outro lado da sala. Ela voltou para onde esteve agora com seu bastão à mão. Não posso lutar com aquela roupa. Aqui os homens têm toda a vantagem no vestuário. O conde continuava apenas olhando-a. Ele piscou algumas vezes e ela percebeu que seu olhar se movia, mas sempre acabava em suas pernas, e ele franzia mais ainda o senho com aquelas sobrancelhas castanhas bem cerradas sobre seus olhos. Você vai ficar aí parado? Ela colocou a mão livre na cintura. Eu não estou acostumado a lutar com damas em trajes menores. E damas nuas? Milord já lutou. Ele não resistiu a fazer a provocação. Fora da cama? Anda lutando muito por aí, seu conde tratante. Só com você, minha dama depravada, ele respondeu. Seu olhar ainda parado em suas pernas. A parte de cima de sua roupa era lisa. Ela estava usando uma nágua completa e justa, sem decote. Luísa avançou e ele nem se moveu. Ela bateu no braço dele com o bastão e se afastou rapidamente. Será possível que nunca viu pernas descobertas? Ele levantou a sobrancelha direita e ela pensou bem na situação. Não, o conde não via pernas descobertas, nunca. A visão de pernas nuas de uma mulher de pé e se movendo à frente dele provavelmente era inédita. Afinal, na cama ele a via e devia ter visto mais algumas mulheres. Mas Luísa já havia descoberto que todo mundo naquela época era estranho. Era como se as intimidades acontecessem em um plano diferente do dia a dia. Tudo bem ficar nu para dormir, mas andar por aí mostrando qualquer coisa que não devia era impensável. Como lá no tempo dela havia praias e pessoas praticamente nuas para todo lado, sua experiência não podia nem ser comparada à do conde nesse aspecto. Ah, como ela gostaria de caçoar disso. Recentemente, ele desviou o olhar como se precisasse pensar. Tudo bem, foi uma pergunta estúpida. Ela gostava da confusão que ele demonstrava e não conseguiu conter outra provocação. Gosta do que vê? Agora vou ficar imaginando. Fique em guarda, ela disse, ameaçando com o bastão, e ele se esquivou desta vez. Você está me desconcentrando, ele avisou. Ela tentou atacá-lo novamente. Obviamente, estava fazendo tudo errado. Nada de posição de defesa ou de ataque. Pare de pular, ele disse, porque como olhava suas pernas, sabia muito bem o que seus pés estavam fazendo. Não pode atacar pulando, fica sem base, sem equilíbrio. Então, você está prestando atenção, mas não está em guarda. Ele se esquivou novamente e deixou a espada na mesa, pegando um bastão. Estou um bocado em guarda por aqui, milady. Mais do que isso vai ser um problema. Ela estreitou os olhos para ele e levantou o bastão. Desta vez eu não vou errar esta sua cabeça loira. Ela tentou acertá-lo.
Ele a atacou com um golpe simples e ela levantou o bastão com as duas mãos, se defendendo. Jordan gostou de ver como ela aprendia rápido e tinha movimentos bons também. Ele insistiu e ela seguia pulando para se defender. Pare de pular. Você é muito alto, isso não vale. Seus golpes vêm por cima. Estão no mesmo nível. Mentira! Ela bateu no bastão dele. O conde rodou a arma de madeira que ele usava, passando por baixo da dela e tirando-a de suas mãos. Quando fez isso, avançou em sua direção, e Luísa estava no ar quando ele atacou. Seu passo para trás foi desajeitado e ela cambaleou. Jordan a capturou, passando um braço em volta dela e tirando-a do chão. Ela estava ofegante e em seus braços e se moveu, tentando se soltar, esquecendo que nem tinha mais com o que bater. O que eu lhe disse? Ele perguntou. Para não pular. Não. Disse que me desconcentrou. Também. Ele foi carregando-a pelo cômodo daquele jeito, com um braço a mantendo no ar, e apoiando no seu corpo e segurando o bastão na outra, até que largou a arma perto da lareira. E que agora estava condenado a ficar imaginando. Jordan colocou-a no chão e virou-a de frente para ele. O que me disse outro dia quando falava de armas? Ela perguntou, dando um passo para perto da lareira. Não sei, já lhe disse coisas demais. Luísa se afastou dele rapidamente e pegou o bastão que ele havia soltado, virando-se em sua direção e o ameaçando. Para jamais soltar a arma perto de um inimigo vivo. Livre-se dela agora, milord. Jordan levantou as mãos e permaneceu no mesmo lugar, mas seu olhar sobre ela era divertido. Estou desarmado, sem condições de me defender. Não pense que terei pena. Ela acertou a barriga dele com a ponta redonda do bastão. Jordan se inclinou e colocou a mão sobre o lugar onde ela batera, mas deu um pulo para trás, evitando ser acertado novamente. Luísa estreitou os olhos e seguiu tentando acertá-lo. Sem o vestido, ela era muito mais ágil. Mas ele também era irritante e se esquivava o tempo todo, mantendo o olhar bem atento nos movimentos dela. Está indo bem, ele disse abaixando-se e evitando um golpe na cabeça. Eles rodaram sobre o tapete grande que havia à frente da lareira, enrugando-o e tirando-o do lugar. Luísa só pulou uma vez para evitar uma dobra que a derrubaria e tentou aproveitar que ele havia aberto a guarda e acertá-lo no abdômen. O conde pegou o bastão bem a tempo e puxou-o com força, passando do outro lado, do lado do seu corpo. Como ela não era do tipo que soltava, e Jordan sabia disso, veio junto e bateu contra ele, imediatamente se agarrando aos seus ombros e se deixando ficar ali. Você não joga limpo, Devan, ela disse mais baixo, com os braços em volta dele. Com você lutando assim? Não. Jordan jogou o bastão para longe e passou os braços em volta dela. Ele a inclinou para trás, passando o olhar lentamente por ela. Desde o início, ela falou, sua voz num tom bem mais doce. Você não joga limpo, Helene. Sabia que ainda está armado? Ela perguntou, sua mão se fechando em volta do cabo da adaga presa ao cinto dele. Jordan moveu-se rapidamente e deitou-a no tapete, prendendo-a com o seu corpo. Sua mão estava sobre o antebraço dela, mantendo-o acima de sua cabeça, e ela segurava a adaga. Como é trabalhoso ter uma esposa perigosa, murmurou o conde com o rosto enfiado na dobra de seu pescoço, os lábios deixando uma trilha de beijos. Ela adorava a atenção
Então virou a cabeça para que ele pudesse beijar o outro lado também. E, com a mão livre, acariciou suas costas. Solte o meu braço, ela pediu, querendo se mover mais. Solte a adaga. Já soltei. Ele liberou seu braço e ela se abraçou a ele, beijando-o com força. Não me diga que achou que eu o ameaçaria com a adaga. Ela apoiava as mãos no peito dele. Você é tão imprevisível. Ele aproveitou que a tinha por cima e ao alcance de suas mãos. Sou extremamente previsível. Só vivo para o seu prazer. O conde gargalhou, sua cabeça descansou sobre o tapete e ele soltou uma longa e espontânea gargalhada. Menos de 2 meses de casamento e você está caçoando das minhas boas intenções, ela acusou, dando um soquinho no peito dele. 2 horas depois, o conde abriu a porta e encontrou uma fila de pessoas esperando para uma audiência com ele. Aaron vigiava o corredor e fazia cara de paisagem. Quando Luísa chegou à porta, estacou ao ver a fila para a audiência com o conde. Então, milady, retomaremos nossas lições amanhã. Estou muito orgulhoso de seu desenvolvimento, disse Jordan, com a cara mais cínica do mundo. Sim, milord. Amanhã virei devidamente trajada para a ocasião e espero toda a sua atenção. Ela respondeu com a feição de uma lady calma e delicada. Tudo para o seu contentamento. Ele fez uma mesura e ela se retirou com as mãos juntas à frente do colo enquanto recebia olhares de aprovação. Aaron era o único escondendo a diversão e preferindo olhar para cima. Um mês depois, era início de tarde quando Luísa entrou na cozinha e todos estavam ocupados com o jantar. Ela nunca os atrapalhava e tentava ir em horários mais livres, mas hoje as coisas atrasaram. Serviriam carne de veado e sopa de vitela, e ela deu de cara com aquele pobre animal, sendo cortado por 2 pessoas que tiravam tudo e colocavam para o lado com a maior naturalidade. Mas não era só a sensibilidade dela que estava afetada. Apenas virar o rosto e sair já bastaria. Mas ela exultou e soltou um som agudo. Então correu para o pátio onde depositou todo o conteúdo do seu estômago. Betcha quase teve um troço como sempre. Erin ficou aparvalhada, não sabia para que lado ir, e nem o que fazer para ajudar. Joan mandava todos continuarem seu trabalho enquanto espiava pela janela. Mas que história é essa? O pajem foi até a vila me dizer que Helene está se esvaindo. O conde foi atravessando o salão rapidamente. Betty deu um tabefe na cabeça do garoto, acusando-o de sequer saber dar um recado. Não é nada disso, milord. Ela precisava correr para conseguir acompanhá-lo, pois suas pernas eram curtinhas e grossas. Imagino que não, ou você não estaria no salão, fingindo estar ocupada, enquanto na verdade me esperava. Ele comentou quando chegou ao topo da escadaria muito antes dela. Eu estava arrumando as mesas, ela correu tentando alcançá-lo. O conde resolveu não perguntar porque Betty continuava o seguindo. Ele entrou no seu quarto e não encontrou a esposa, atravessou o corredor e a achou em sua antiga cama. Mas eles viviam no mesmo quarto agora. O dela estava lá apenas para servir como um espaço particular e guardar itens femininos que começavam a aumentar cada vez mais. Por que vocês estão aqui? Há algo de errado com o outro quarto? Ele indagou, estranhando que Erin estivesse lá apenas olhando. E Lavigne, volumosa e pesada, sentava-se na ponta da cama, ostentando a barriga de 5 meses de gestação.
Milady disse que o cheiro da macieira na lareira do outro quarto estava a enjoando, explicou Erin, contente em ser útil. Lavigne riu e o conde franziu a testa. Você está doente? Ele perguntou à esposa, aproximando-se mais da cama onde ela estava sentada, recostada contra um travesseiro. Milord, não se pergunta a uma dama no estado dela se está doente, é descortês, ralhou Lavigne com sua pose de dama da corte. Jordan levantou as sobrancelhas, já ia dizer, mas é uma pergunta óbvia. Então ele se lembrou de Bétia o seguindo, o pajem dizendo que sua esposa colocara todo o almoço para fora, no pátio, e estava se esvaindo. Lavigne pensava como estava, pesada como estava, subira a escadaria e estava em seu quarto. Foi o comportamento das pessoas que lhe deu a pista. Acho que meu mal é um pouco diferente, disse Luísa, nem um pouco segura disso. Não sabia absolutamente nada sobre estar grávida, nem ela e muito menos Helene. Simplesmente havia sido informada da sua situação por Délia, Lavigne e uma quase histérica Bétia. Se estivesse em seu tempo, iria correndo à farmácia comprar uns 3 testes de gravidez. Mas ali só podia confiar na experiência daquelas mulheres. Hidromel, eu disse que faria efeito. Bétia se pronunciou, desistindo de tentar ficar escondida ali na porta. Mas, ao contrário do que se esperava, o conde ficou tenso. Deu para perceber quando os músculos do seu rosto tensionaram e suas costas ficaram rígidas. Ele tentou logo disfarçar, sorriu e perguntou se Helene tinha certeza. E as 3 mulheres no quarto confirmaram rapidamente, antes que ela sorrisse sem graça e dissesse que acreditava no que elas diziam. Luísa mal sabia os sintomas da gravidez e agora Helene estava esperando um bebê. Isso era totalmente atípico. Poucos minutos depois, Maury apareceu para buscar Lavigne e ficou sabendo da ótima notícia. Em minutos, o castelo todo sabia e dava para apostar em quanto tempo todos, num raio de quilômetros, iam saber das boas novas. Luísa nunca imaginou que as pessoas naquela época podiam ser tão fofoqueiras. Ou será que era privilégio do povo de Havenford? Quando ficaram sozinhos, Jordan beijou-lhe a mão e sorriu para ela, que também não parecia tranquila com a notícia. Era óbvio que ele sabia que isso aconteceria. Dormiam juntos diariamente. Não tentavam evitar nada. E sempre que podiam, estavam novamente juntos. Não deveria ser uma surpresa. Mesmo assim, ele mudou. Daquele momento em diante, Luísa simplesmente notou a mudança nele. Estava preocupado. Quase não saía do castelo, não a sufocava. Mas sempre sabia o que ela estava fazendo e como estava se sentindo. E vivia escrevendo, provavelmente colocando para fora o que sentia, já que se recusava a dizer. Não havia um dia que ela não o visse com os dedos manchados de tinta. É novamente época de colheita nos campos de Havenford. As pessoas trabalham do amanhecer ao entardecer. Aos poucos, os campos altos de cereais desaparecem, deixando apenas o espaço onde outra colheita será semeada. Mas, ao olhar daqui e não observar mais o trigo tremulando com o vento e colorindo minhas terras de dourado, sinto certo vazio. Toda colheita é assim.
O povo está alegre e otimista para enfrentar o próximo inverno com alimento suficiente. Parece que será um bom ano. Tenho esperanças. Não sei realmente o que posso prometer ou a quem. Também não sei quem pode apontar meus erros senão Deus, que importuno constantemente com meus pedidos. Não faz sentido que meus campos tenham voltado a exultar de vida se o mesmo benefício não for estendido à minha casa. Não sei o que esperar, porém, creio não suportar outra. Luísa teve de convencê-lo de que podiam continuar a vida conjugal. Pare de se preocupar, nada vai me acontecer. Luísa se abraçou a Jordan e recostou a cabeça contra seu ombro. Eu sei, não vai. Ele respondeu, passando o braço em volta dela, mas não tinha a menor certeza disso. Tocou o lado da barriga dela que agora já estava dilatando-se e ficando cada vez mais redonda. Estava crescendo a olhos vistos e rapidamente. As costureiras corriam com os vestidos para a gravidez, porque já estava quente para ela continuar usando as sobrevestes como substitutas. Não seja tímido. Ela segurou a mão dele e colocou bem em cima de sua barriga. Se ainda estiver com essa ideia tola de que pode me machucar, eu vou bater em você. Ela ficou com a mão sobre a dele, sentindo a quentura confortável sobre a pele. O bebê gosta disso. Sabia que eles podem sentir, mesmo quando ainda estão dentro da barriga da mãe? Lá estava ela, lhe falando coisas que descobrira lendo revistas do século XXI. Não, não sabia. Ele acabou sorrindo, sentindo o movimento embaixo de sua palma. Nunca sabia de onde Helene tirava tanta informação. Às vezes, ela o bombardeava com coisas desse tipo. Como a maioria era coisas de mulher, Jordan achava que era normal ele não saber. Viu? Ele gosta de você. Não sabia que alguém além da mãe podia sentir a criança se movimentar. Comentou o conde que nunca havia colocado a mão sobre a barriga de uma mulher grávida. Ele vira Tilda grávida bem de perto, mas era como se não tivessem exatamente intimidade para isso. Era difícil para ele explicar sua relação com a prima. Ainda bem que Helene não perguntava sobre. Vivendo e aprendendo, milord. Agora mantenha a mão aí. Nós adoraremos dormir assim. Ela fechou os olhos e se aconchegou melhor a ele. Estava começando a ficar com aquele problema de não achar uma boa posição. E o conde ajudava muito nessas horas. Ele gostava de ficar perto dela. No fundo, Jordan sabia que se algo de ruim tivesse de acontecer, não poderia impedir. Mas mesmo assim, preferia ficar. Poderia ao menos fingir que sua presença ali evitaria algum mal. Isso a ajudava a aliviar a sua preocupação. Foi no meio do outono que finalmente nasceu o primeiro herdeiro dos Warrington. O castelo estava repleto de presentes. Até os menos afortunados deram um jeito de enviar algum agrado para a Lady e o bebê, nem que fosse o mais simples possível, como rosas silvestres colhidas pelo campo. Naquela tarde de outubro de 1424, Lady Helene de Ravenford entrou em trabalho de parto. Luísa tinha ciência de que todos os documentos que havia lido em 2012 agora estavam com uma história completamente diferente neles. Afinal, antes de tudo isso, Helene havia morrido em 1423 e, no entanto, agora ela estava viva e dando à luz a outra vida. Antes, o conde estaria ainda sozinho.
amargando a tristeza de achar ter cometido o erro que matou tanta gente em suas terras. Mas neste momento ninguém fora assassinado ali. E Jordan estava apreensivo e sombrio enquanto via sua esposa gritar de dor e lutar para pôr o bebê para fora. Ele fechou os olhos, incapaz de olhar, mesmo que os gritos dela entrassem estridentes por seu ouvido. No fundo, sabia que eram gritos diferentes dos que ouvira há anos. Ela não estava em agonia. Quando gritava por uma contração, empurrava com mais força e mais determinação. E ele não fazia ideia do tamanho da determinação dela para pôr seu filho no mundo, vê-lo crescer saudável e, junto com isso, sairia revigorada desse nascimento. Não ia ficar jogada em uma cama por semanas, nada disso. Ela ia continuar mudando aquela história. Parabéns, milady, milord, é um menino. Délia disse eufórica quando retirou a pequena criaturinha, coberta de sangue e chorando a plenos pulmões. Jordan abriu os olhos e soltou o ar de onde estava, ao lado da cabeceira. Viu a mulher passando o bebê para Betty, que foi limpá-lo. Luísa continuava apertando sua mão com muita força. Você está bem? Ele indagou, tocando a testa da esposa com a outra mão. Luísa apenas negou com a cabeça, apertou mais a mão dele e com a outra mão segurou com força no lençol, que estava por baixo do seu corpo. Ela voltou a ofegar e trincou os dentes. Milord. Délia estava de volta ao seu lugar. Eu não creio que a Lady tenha terminado. Como, Délia? Ele perguntou, olhando a mulher e realmente achando que ouvira errado. Empurre mais, milady, disse a mulher. Assombrado, o conde viu a esposa gritar e fazer um último esforço enquanto Délia retirava outro bebê. Este levou uns segundos para começar a chorar, como se houvesse demorado a notar que já estava do lado de fora. Mas, assim que foi virado no ar, seus gritos começaram. Não é possível, ele murmurou. Luísa sorriu, finalmente soltando a mão dele. Foi um sorriso cansado e ela manteve os olhos fechados. Mentalmente dizia a Helene que ela era muito forte. Afinal, seu corpo aguentara corajosamente aqueles dois belos bebês. Pareciam ratinhos minúsculos, mas para ela, a mãe, eram dois lindos garotões. Eu lhe disse que essa barriga tinha crescido demais, Betty, exclamou Délia, passando o segundo bebê para Joan, ir limpá-lo e virando-se para terminar seu trabalho e então começar a limpeza. Você não quis acreditar, mas eu mantive o tratamento da Lady para receber 2. Disse Délia, falando orgulhosamente de seus chás fortalecedores. Eu não queria incentivá-la para você não contar sua suspeita a Milord, pois ele ficaria ainda mais preocupado. Betty estava embasbacada. Ela levou uns segundos para acreditar que havia 2 bebês naquele quarto. Antes que Jordan pudesse protestar e começar a ameaçar cortar as cabeças das duas por terem escondido algo tão importante, Joan rapidamente levou o primeiro bebê para eles. São 2 meninos, milady, 2! Exclamou Joan sem conter a emoção. Pouco depois, os 2 herdeiros dos Warrington estavam nos braços da mãe. Ela aguentou por uns minutos, mas se rendeu ao cansaço. Passou os 2 para o pai e adormeceu. Jordan ficou sinceramente sem saber o que fazer. Estava imóvel, com um bebê em cada braço, sem saber para qual olhar.
apenas alternando, e se alguém perguntasse depois, ele iria dizer que não fazia ideia do que se passava em sua cabeça. Estava eufórico, não acreditava no que via. Eram dois meninos muito pequenos em seus braços, ambos ainda encolhidos e com os olhos fechados. Cada um estava envolvido em uma manta de lã bordada pela melhor costureira de Havenford. O conde sentiu que seus olhos ardiam pelas lágrimas, que ele tentava conter, mas eram de felicidade. Agora começava outro estágio penoso para ele. Será que seus filhos sobreviveriam? Não seria a primeira, mas a quinta vez que ele poderia ver um filho morrer. Só que dessa vez seriam dois. Ele passou as duas crianças para Betcha e Joan. Deixou o quarto e foi rapidamente até a capela, no alto da torre mais alta do castelo. Ajoelhou e pediu que Deus fosse misericordioso e poupasse seus filhos. Não era a primeira vez que ele pedia isso, mas precisava ter fé que dessa vez seria atendido. Pediu também pela plena recuperação de sua esposa, afinal, quantas vezes recebera notícias de que esposas de seus conhecidos não haviam resistido após o parto. Escrevi que minha esposa estava muito perto de dar à luz ao nosso bebê. Eu estava preocupado e não conseguia pregar os olhos, mas esta tarde fui surpreendido, pois Helene deu à luz a dois meninos. Posso dizer que estou surpreso como jamais estive na vida, e tão feliz que estou procurando outra palavra para descrever a sensação. Felicidade está começando a se tornar um termo repetitivo e precário. E por fim, confesso estar assustado. Rezo por meus filhos, para que eles tenham a chance de viver muito mais do que alguns meses. E sei que Helene é forte e estará de pé antes que eu consiga impedi-la. Nas semanas seguintes, a rotina do conde se baseou em ficar ao lado da esposa e impedir que ela exagerasse. Sabia que Helene era muito ativa e queria ter certeza que ela estava recuperada antes de poder deixar seus aposentos. E havia os bebês. Jordan não conseguia deixá-los. Já havia parado de checar sua respiração. Mas aquela ruga de preocupação só deixava sua testa quando algo o fazia sorrir. Ainda bem que ultimamente os motivos eram muitos. Pois é, milady, além da alcunha de feiticeira, ainda me presenteia com gêmeos, disse o conde olhando para um de seus filhos. Os gêmeos eram idênticos, a não ser por um pequeno detalhe, a cor dos olhos. O mais velho, que nasceu 2 minutos antes, foi chamado de Hayden e tinha olhos verdes idênticos aos da mãe. Já Christian, o mais novo, tinha os olhos cinza azulados do pai. Começavam a ter uma sombra de cabelo naquelas cabecinhas delicadas e pequenas, e parecia que, ao menos de início, viria algo de cor clara, do tipo loiríssimo, como o pai. Não vou me desculpar por mais essa. E minha mãe e minha tia eram gêmeas. O que posso fazer? Ela sorriu e fechou os olhos, deixando o sol fraco continuar a iluminá-la enquanto amamentava Hayden. Apesar de algumas pessoas ainda terem medo de gêmeos, ali em Havenford eles só tinham um significado: bênção. Era muita ignorância achar que bebês idênticos significavam pacto ou que traziam mau presságio, e era preciso livrar-se de um deles. Para o conde e a esposa, o fato era muito engraçado. Afinal, desde o início ele tinha dito que Helene
Era uma feiticeira e então ela lhe deu gêmeos. Era quase uma prova. Mais uma coisa para rirem em suas conversas à frente da lareira. Depois de receber tantas cartas avisando da chegada de mais um filho, e sempre responder felicitando os pais e providenciando um presente, o conde ficou sem saber o que dizer agora, que era sua vez de dar o aviso. Ao Lord de Dryfield Hall, é com extrema felicidade que lhe informo o nascimento de meus 2 filhos. Helene e eu fomos abençoados com 2 meninos grandes e sadios. Eles se chamam Hayden e Christian. Espero que em breve possa nos visitar para que nossos filhos se conheçam. Tenho certeza que crescerão juntos nestas terras. Havenford. Aos poucos, o medo de Jordan foi cedendo. As crianças não davam a menor indicação de que eram doentes. Cresciam e ficavam cada vez mais fortes. Helene se recuperara bem e já podia sair do castelo. Mas o clima estava esfriando e em 2 meses estavam novamente no inverno. Os gêmeos só teriam alguma chance de deixar a proteção do castelo quando o clima esquentasse. Devon, quero voltar para o nosso quarto, disse Luísa, num dos vários momentos do dia em que o conde vinha ficar com ela. Ele parou antes de se aproximar de um dos berços. Mas, Helene, eu nunca disse que... Você disse que era melhor eu me recuperar aqui. Achei que seria melhor para você. Assim, não precisaria ficar andando até os bebês. Délia disse o mesmo sobre andar muito e... Ela disse, negando com a cabeça levemente. Jordan sorriu levemente. Eu acho coisas demais, não é? Ele admitiu. Ela apenas assentiu com um olhar de reprovação e cruzou os braços para ajudar na encenação. Ela simplesmente queria o marido de volta agora que estava plenamente recuperada, e ele parara de achar que a machucaria ou que ela morreria. Sinceramente, onde estava a ultrassonografia, teste do pezinho e outras milhões de ferramentas para as mães? Aquele tempo era cruel. Vem aqui, ele disse abrindo os braços e recebendo-a entre eles. O conde abraçou-a apertado e beijou sua cabeça. Luísa levantou bem a face para que ele a beijasse nos lábios. Era terrível ficar sozinho lá. Mas você não ficava. De noite você vinha para cá olhar os bebês e deitava ao meu lado. Está vendo como era terrível? Sequer aguentei. Ele abriu um sorriso enorme, como se estivesse precisando convencê-la de que falava sério. Nem eu. Mas você fugia logo antes do amanhecer. Ela fingia que não estava acreditando muito nele e continuava a fazer uma feição de reprovação. Acho bom ter exercitado muito bem sua imaginação, para que eu possa pensar em perdoá-lo por tamanha falta. Eu exercitei diariamente e ele falava sério. Eles ficaram se comunicando apenas pelo olhar por uns segundos e chegaram a um acordo. Jordan passou o braço por baixo das pernas dela e a pegou no colo. Olhou as crianças dormindo e atravessou o corredor correndo e carregando-a de volta para o quarto deles. Foi em março, com a chegada da primavera, que aos 5 meses Hayden e Christian conheceram o exterior de Havenford. Eram pequenos e não entendiam nada, mas ninguém, além das pessoas mais chegadas, havia visto os gêmeos. Todas as pessoas do pátio externo correram para dar uma olhada, mesmo que de longe, e depois saíram espalhando pela cidade ao pé do castelo. Afinal, era verdade, o conde tinha mesmo 2 filhos. É um milagre.
sussurrou a velha tecelã para todos na cidade que se esticavam para ouvi-la descrever em detalhes os dois bebês. Pouco depois, o castelo recebeu novamente seus convidados, dessa vez para o batizado dos gêmeos, pois Jordan havia preferido esperar mais. Não contava a ninguém, mas à noite ele sempre ia olhar os dois filhos. Afinal, seu segundo filho havia morrido assim, adormeceu e nunca mais acordou. Mas quando constatava que os dois estavam muito vivos, ajeitava suas cobertas e ficava lá por mais uns minutos, sem coragem de parar de olhar para aqueles rostinhos serenos. Mas na cerimônia de batizado, ele apenas sorria, enquanto olhava para os dois pequeninos gorduchos que o padre abençoava. Haveria uma festa, mas com certeza os bebês não ficariam presentes o tempo inteiro. O berçário estava repleto de presentes. Não houve um nobre na região que não enviasse um agrado, e até alguns que ele não esperava, inclusive o Duque de Gloucester, que mandou um mensageiro levar seu presente e suas felicitações, junto com uma carta dizendo para o conde levar um pouco de sua felicidade à corte, pois estavam precisando. Para quem sabia lidar com o homem, entenderia que nas entrelinhas ele expressava seu desejo de conhecer a esposa de um de seus mais importantes cavaleiros, que inclusive vivia longe demais da influência da corte. Em 1425, Luísa ficou se lembrando dos escritos de Jordan que ela leu antes de ir parar em Haverford. Naquele ano, o conde estava conformado e vazio, mas suas palavras jamais ficaram melancólicas ou dramáticas. Para entendê-lo, era preciso não só ler, mas interpretar as particularidades e os sinais que escapavam em uma ou duas palavras perdidas entre frases pragmáticas e tão disfarçadamente desesperançadas. Agora, pelos olhos de Helene, podia constatar o contrário. Ele nunca havia sido tão feliz e completo. Curiosa, havia entrado escondido naquela biblioteca que ela conhecia tão bem e lido um pedaço das anotações dele, só para constatar a diferença. Mas como presente, deixou-lhe uma carta que ele encontraria do mesmo jeito, misterioso que chegaram as outras que iniciaram toda essa história. Meu amado Lorde, gostaria de informá-lo que não concordo com o que ando escrevendo. Quem lhe disse que tenho o dom da rebeldia e que Heidan herdou isso de mim? E de onde Milord tirou a ideia absurda de que Christian é mais quieto e por isso estou o estimulando a travessuras propositalmente? Saiba que andei lendo uma página de suas anotações, assim como fiz há um tempo. Há exatamente 2 anos. Foi quando lhe enviei a primeira carta. Lembra-se? Sei que sim, afinal eu também sei onde ainda as guarda. Bem, milord, em 2 anos tivemos muitas realizações. Posso considerar nossa união um verdadeiro sucesso. E antes que peça, estou escrevendo da sua mesa, e meus olhos ainda são verdes. Mas preciso lhe informar algo que deveria ter mencionado naquela carta há 2 anos. Meus cabelos são vermelhos. Isso representa algum problema para Milord? Como respeito demasiadamente o meu suzerano, não revelarei a ninguém que tem medo de feiticeiras da floresta. Não quero tomar muito seu tempo, mas
Teria por acaso um quarto com uma grande lareira para disponibilizar a uma dama desamparada? E por favor, não me prometa corpos quentes. Sei que fantasias deixaram de ser suficientes há muito tempo. Por isso, procuramos realizar todas elas. Mas creio, milord, que esquecemos uma. Por isso, lhe provarei a extensão de meus poderes. Sei exatamente quando encontrará minha carta. Assim como eu sei que vai entender qual fantasia está faltando. E espero, milord, que meus poderes sejam fortes o bastante para guiá-lo até onde estou lhe esperando com algo muito doce. Com amor, E.M. Não mais milord E.W. Helene Warrington, Condessa de Havenford. Jordan não pensou que ela se lembraria. Afinal, há um ano, isso passou completamente despercebido a ambos. Mas tamanha foi sua surpresa ao encontrar a carta exatamente no mesmo lugar que encontrava antes, quando E.M. era apenas uma fantasia que ele procurava desvendar. Ao terminar, ele se levantou com um sorriso e deixou o castelo. Com a carta na mão, o conde avançou pelo meio das árvores frutíferas até que a encontrou. Ela estava parada bem embaixo de uma delas, aguardando calmamente, e usando os cabelos vermelhos soltos, de modo que era bem notável, especialmente com a iluminação natural do dia. Ao seu lado havia uma cesta repleta de frutas, assim como a árvore que ela escolhera para esperar estava carregada, pronta para ser colhida. Ele abriu um grande sorriso e rumou em sua direção, até que parou à sua frente. Então, milord, está convencido de meus poderes? Ela tentava não abrir um sorriso tão grande quanto o dele, apenas para poder terminar sua brincadeira. Creio que Milady também tem a habilidade de ver sonhos, pois há 2 anos eu sonhava todas as noites que a encontraria entre a minha plantação de árvores, roubando as frutas que mencionava nas cartas. Então era um poder desconhecido. Ela ficou o olhando. Escolha de onde quer sua fruta, milord. Ele olhou a cesta e depois as árvores. Direto do pé, como sempre imaginei. Ela assentiu e subiu numa espécie de banco que os camponeses usavam para colher as frutas. Pegou uma maçã e levou para ele. Antes de lhe dar, limpou em seu vestido e então lhe ofereceu. Morda. Jordan pegou a maçã e deu uma bela mordida, mastigou por uns segundos. Ela sequer o olhava com expectativa, parecia que realmente tinha certeza de que escolhera a fruta certa, doce como mel. Ele disse e só então ela deixou aquele sorriso enorme aflorar. Eu lhe disse, milord. Ela pegou a fruta de volta e deu uma grande mordida, chegando a fechar os olhos enquanto mastigava a fruta suculenta e doce. Jordan soltou o ar numa espécie de suspiro jubiloso e se aproximou dela. Ele olhava-a comer a fruta como se fosse a primeira vez que a via. Tão encantado quanto ficaria se a fantasia de encontrá-la ali houvesse se tornado realidade há 2 anos. Eu jamais duvidei, pausou, mas em meus sonhos, assim que finalmente a encontrava, eu a beijava. E como me achou? Não estou no mesmo lugar que nos seus sonhos. Ora, milady, sabe como seu grande poder me trouxe? Riu brevemente, sendo acompanhado por ela. Agora deixe-me realizar o sonho antes que eu acorde. Ela se deixou beijar bem ali, entre as árvores e as frutas.
Ignoravam a possibilidade de alguém ver, não importava mais. Para eles, só aquilo era certo. Felicidade não era mais uma possibilidade, era um dever que seguiam à risca. E o povo de Heavenford aprendera a se acostumar com isso rapidamente, provavelmente mais rápido do que eles. Mas no ano novo as coisas mudaram um pouco para Luísa, que se dividiu entre a felicidade de ver os dois filhos andando pelo salão do castelo e a preocupação por ter chegado a 1426. Às vezes, parecia que estava assistindo a um sonho. Era como se alguém houvesse permitido que participasse das memórias mais felizes de sua própria vida, que na verdade não era sua. Helene estava agora com 22 anos e seus filhos tinham 1 ano e 2 meses. O conde completaria 32 anos em cerca de 3 meses, e era isso que estava tirando o sono de Luísa. Afinal, quanto daquela história ela realmente havia mudado? E se não houvesse sido suficiente, o que mais ela poderia fazer? Era difícil esconder o desespero que começava a se apossar dela a cada dia que passava. Quanto mais perto do aniversário de Jordan, mais atormentada ela ficava. E o pior é que precisava sofrer sozinha, em silêncio e sorrindo, pois se o marido notasse, o que ela lhe diria? Quando começou a dormir mal, ele insistiu em saber o que estava lhe incomodando. Ela precisou mentir, disse não saber e alegou estar apenas com problemas para dormir e nada mais. No dia seguinte, pediu a Adélia para fazer algo que lhe induzisse o sono. Mesmo sem entender, a mulher preparou uma espécie de chá para lhe ajudar a dormir. Mas não deu certo. Pois às vezes funcionava tão bem que ela acordava tarde demais, e certa noite, quando Jordan a procurou, ela estava tão profundamente adormecida que nada a acordou. Ele ficou desesperado com a possibilidade de perdê-la. Achou que estava desmaiada e muito doente. Então chamou Délia, que acabou lhe contando sobre o pedido da condessa. Agora ele achava que ela estava realmente doente. Mandou até chamar um médico de Londres. Para acabar com os nervos de Luísa, que já estavam em frangalhos, o castelo recebeu visitas para o aniversário do conde. A família dele, bem, o outro lado da família que no último ano havia procurado uma aproximação, já que agora não poderiam mesmo jogar nenhuma outra prima para cima dele. E é claro que eles deviam estar informados que Heavenford estava plenamente nos eixos e rendendo mais do que nunca. Foi um golpe muito forte no autocontrole da condessa, pois Luísa havia lido nas anotações do conde que antes de sua morte ele havia recebido a visita de parentes. Então esse fato permanecia igual. Vejam só quem nós encontramos, disse Jordan, entrando na biblioteca com um filho em cada braço. Mamãe! Exclamou Christian, e assim que se aproximaram, ele pulou do colo do pai para o dela. Hayden tinha uma natureza menos expansiva, porém mais rebelde. Parecia até que já entendia que era o mais velho, e um dia iria ser o conde de Heavenford. Mas, obviamente, ele não fazia ideia do que era isso. Esperou o irmão terminar de se agarrar ao pescoço da mãe e estendeu os braços para ser apanhado por ela. Eles estavam à sua procura, disse Jordan. É mesmo? Ela apertou os dois num abraço afetuoso. Tenho que aproveitar enquanto sou sua dama favorita. Um dia não serei mais, brincou. O conde riu, observando os três. Duvido.
Mas não se preocupe, sempre será a minha. Erin estava agora com 17 anos e surpreendeu todos ao crescer mais 10 centímetros depois que suas regras vieram pela primeira vez. Betcha não gostou muito disso, agora a neta estava mais alta que ela e Joan. Por isso culpou logo a filha por ter se casado com aquele soldado alto. Erin entrou na biblioteca e foi até eles. Milady, quer que eu olhe as crianças? Assim pode voltar para a festa com Milord. A verdade é que Luísa preferia ficar ali, agarrada aos seus pequenos e vendo seu marido vivo. Mas não podia, afinal, não ficariam ali para sempre. Era melhor arranjar forças, levantar e enfrentar o que fosse com a dignidade que a condessa deveria demonstrar, mesmo que internamente estivesse em desespero. Obrigada, Erin. Mande-me chamar se precisar. Ela colocou os 2 filhos no chão e acompanhou o conde de volta para sua festa de aniversário. Ele completava 32 anos hoje. Durante a comemoração, Luísa conheceu um dos personagens da história do conde, que preferia jamais ter visto. Rodney Woodard, o possível assassino de Jordan. Foi nele que tudo começou, onde toda a história dos Warrington desmoronou e foi perdida no tempo. Ele e a família estavam lá. Segundo a história, após o assassinato do conde, que foi impossível provar, Rodney, que era primo de Jordan, herdara tudo e também jogara fora, se afundando em dívidas e gastando até o último centavo dos cofres de Havenford. E nenhuma moeda foi gasta em prol do castelo ou do povo. Os novos donos não conheciam nada do lugar e das pessoas que o habitavam, e pouco se importavam com o fato de todos ali em volta dependerem de como o castelo rendia para poderem sobreviver. Eles passariam a morar sob aquele teto, ocupariam os aposentos do conde, sentariam em sua cadeira, beberiam de sua taça, dariam ordens aos fiéis criados de Jordan, maculariam seus pertences, desdenhariam de suas memórias. Não mais. Uma voz sutil e delicada soprou no ouvido de Luísa, e sua mente clareou.